Alquimia e a imaginação ativa. Estudos integrativos sobre imagens do inconsciente, sua personificação e cura. Por Marie-Louise Vonfran. Editora Coldrix, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham a auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, via Vaquinha, Apoia-se. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Foi o que a minha amiga fez. A Luana, muito obrigada. Seguindo o exemplo dela, você também pode comprar livros, então, que estão na lista da Amazon, nos links que estão no descritivo. Sendo que se houver algum livro que você queira e que não esteja lá, basta pedir-me, adicionarei e assim poderá comprá-lo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso gera engajamento e faz com que se torne possível que esse conhecimento seja disseminado para mais pessoas e o meu trabalho seja ampliado. Pela presença, muito obrigada. A todos, uma boa escuta. Palestra 4ª. A mens e o corpo no castelo do amor filosófico. Na palestra anterior, iniciei a leitura da discussão em imaginação ativa entre espíritos e ânima, que mais tarde deverão tornar-se uma coisa só, e o corpo. Gostaria apenas de recapitular o que significam os três: espíritos / ânimos, que não é o ânimos junguiano, ânima, aqui, com o sentido daquilo que revivifica o corpo, e o corpo, corpus. Eles são ainda três, e quando ânima e ânimos se unirem, tornar-se-ão aquilo que Dorn chama de mens. Mas, por enquanto, a ânima ainda está um pouco dividida, e não sabe exatamente para que lado seguir, se o do ânimos ou do corpus. A verdadeira tensão se dá entre ânimos e corpo. Há entre eles um problema real. Nós interrompemos a leitura mais ou menos no meio da conversa, quando o espíritos / ânimos falava: você viu como bebemos da fonte do amor, da nascente do amor que fica no fundo da montanha da atração do Senhor? O corpo: você bebeu? Bem, aí você demonstra o quanto é cego. Bem, por que não me disse para beber um pouco também? Porque você não pode fazer isso antes de estar unido a nós. E quando isso acontecerá? Quando você e nós nos tornarmos um. Mas primeiro nós temos que nos tornar um, e então você também poderá se tornar um conosco. E quando isso acontecerá? Quando tivermos chegado ao castelo de diamante. Então vamos nos apressar, pois eu também quero ver aquilo que você vê. Agora chegamos ao primeiro castelo. Eu vou bater a porta. Mas por que não há portas? Ele não vê a porta. Espíritos dirigindo-se ao castelo. Bem, nós, uns poucos estrangeiros, chegamos e queremos pedir sua permissão para entrar. Por favor, abra. Amor filosófico. O que esta palavra realmente significa é o amor pela verdadeira filosofia, que é a alquimia, responde de dentro. É tão raro alguém vir até aqui. Quem são vocês? 3 discípulos da filosofia. Filosofia é simplesmente a alquimia nesta linha de pensamento. O que vocês estão procurando? Queremos aprender a filosofia. E por que vocês querem aprender mais uma vez aquilo que já aprenderam?
Tivemos apenas alimentos de má qualidade e agora queremos melhor alimento. Queremos. Isto prossegue por certo tempo e eles falam sobre o alimento espiritual que desejam. Bem, vejo que vocês foram treinados até certo ponto e, de qualquer forma, nunca mandamos embora quem nos procura. E assim, entrem, por favor. Mas antes de passarem pela porta, tirem seus chifres. Está bem, assim faremos. Além disso, sempre examinamos nossos novos discípulos. Está bem, eu concordo. O que é filosofia? O amor da sabedoria. O que é sabedoria? A maior entre todas as sabedorias. A verdade. O que é o amor? É o desejo constante de apreender a verdade que certa vez se teve entre as mãos. Onde você aprendeu isso? Pela atração do Senhor. Quem a transmitiu a você? Aqueles a quem ele primeiro ensinou e que depois ensinaram aos outros. Mas por que você não ouviu sobre isso nas universidades? Ali escutamos apenas sobre a filosofia de Aristóteles e outras bobagens similares. Vem a seguir uma longa polêmica contra a filosofia escolástica aristotélica. Bem, antes de entrar, vocês devem assinar o livro de hóspedes. Qual é o seu nome? Chamo-me espíritos ou ânimos. Esta é ânima e este aqui é corpus. Vocês são muito próximos. Sim, somos 3 irmãos. Bem, precisamos inicialmente invocar a luz e vocês também devem falar. Então, o amor filosófico dirige uma prece ao Senhor, longa e um tanto retórica, pedindo para que os 3 sejam iluminados e recebam a luz de sua graça, que lhes permitirá ver a verdade. Entrem. Vocês estão agora passando pela porta do amor filosófico e aprenderão na escola do amor eterno. Vamos primeiro a uma refeição, hein? Mas antes de iniciá-la, façamos novamente uma oração. Ele faz então uma nova prece ao Senhor, pedindo-lhe que abençoe a refeição que comerão juntos. Bem, corpo, você agora pode ter uma refeição para si mesmo e comer e beber de tudo o que está aqui. Os outros eu levarei comigo e lhes darei outro tipo de alimento. E então, dirigindo-se a espíritos e ânima, ele diz: o Senhor os introduzirá agora no estudo filosófico. Mas vocês não serão capazes de entender tudo o que lhes direi, pois ainda estão preocupados com o fardo do corpo. Assim, no momento, antes de vocês se dirigirem ao poço original ou fonte do amor, é melhor que eu lhes repita tudo o que é importante. Ele, então, lhes dá uma orientação longa e geral sobre todo o problema. E como se trata de uma parte que o Dr. Jung citava com muita frequência, acredito que lhes seja familiar. Antes da queda de Adão, havia apenas esse caminho da esquerda, e o vale de misérias que vocês viram do outro lado não existia. Por todos os lugares espalhava-se a terra abençoada. Mas após a desobediência do primeiro homem, Deus reduziu esse largo caminho abençoado a outro, muito estreito, em cuja entrada fica o querubim com uma espada na mão para impedir que alguém retorne à sua casa. Esta é a famosa história da expulsão do paraíso. Assim, o filho de Adão dirigiu-se para a estrada da esquerda e deixou aquela que o pai havia construído, e construiu outra larga estrada que, como vocês sabem, termina no inferno.
Mas no fim desse outro caminho, tocado por amor e piedade, e também defrontando a acusação de justiça, ele decidiu tirar do anjo a espada de sua ira e substituí-la por um anzol de pesca de 3 pontas. E a espada ele a pendurou na árvore. Desse modo, a ira de Deus transformou-se em amor, sem realmente ferir a justiça. Mas antes que isso acontecesse, esse vasto rio não era um rio. Como sabem, o amor pela filosofia não existia, nem mesmo uma cachoeira, tal como é agora, mas cobria toda a terra como orvalho espalhado por toda parte. Mas, depois da queda, ele retornou para o local de onde veio e se transformou nesse pequeno rio. Agora, entretanto, a paz e a justiça abraçaram-se finalmente no alto desta montanha. E a água da graça voltou a cair e novamente tocou o mundo. Mas aqueles que seguem pela esquerda enxergam apenas a espada que está suspensa na árvore. Mas eles conhecem a sua história. E por estarem arraigados ao mundo, simplesmente passam por ela. Outros não querem vê-la, pois nada sabem sobre o seu efeito, enquanto alguns nem mesmo a veem ou fingem que não a veem. E todos esses descem para o vale e se perdem. A menos que o anzol de pesca os agarre por trás, e eles se tornem novamente razoáveis e arrependidos, e sejam parcialmente puxados para trás. Mas em nossa era, que é a idade da graça, a espada transformou-se em Cristo, que por nossos pecados subiu na árvore da cruz. Esta é a lei natural e a graça divina. Mas estudemos agora a natureza do caminho errado. De acordo com Jung, tal como ele escreve em Resposta a Jó, o grande problema é que no ensinamento cristão, tudo o que é errado vem do homem e tudo o que é positivo vem de Deus. E o fato de que o próprio Deus criou no paraíso a serpente que seduziu o homem é varrido para debaixo do tapete. Que Deus deveria olhar para sua própria sombra e assumir ele mesmo a culpa, em vez de acusar o homem, nunca ocorreu aos professores da religião cristã. Jung compara esse fato a um químico, por exemplo, que cultiva uma cultura de bactérias, mas que se estas não se comportarem como ele espera, fica zangado com elas. O homem, no final das contas, é apenas uma pobre e inconsciente criatura da natureza. E como pode alguém fazê-lo carregar o fardo de todo o mal que há no mundo? Naturalmente, também recebemos esse ensinamento, com exceção de uma pequena mudança de direção no fim do Velho Testamento, quando Deus se volta para dentro. Por uma vez, ele teve um momento de autorreflexão e tomou-se de piedade pelo homem. Até então, ele tinha apenas afogado as pessoas em sua ira, quando estas não faziam o que ele queria. Mas agora, ele também encarava a reprovação da justiça. Trata-se de uma sentença bastante notável, pois poderia significar que, de repente, a justiça divina acusa o próprio Deus. Deus aceita isso, e por intermédio ou devido ao efeito dessa introvisão, ele transforma o anjo da ira num anjo do amor e substitui a espada pelo anzol de 3 pontas. O restante, vocês talvez compreendam à luz do ensinamento cristão. O estado paradisíaco do mundo começa a desvanecer e aparecem todas as misérias. Mas então, quando surge Cristo, ele não é o anzol de pesca, mas a espada. Naturalmente, Dorne tem em mente dizeres de Cristo tais como: eu não cheguei para trazer a paz, mas sim a espada. De modo que, como podem ver, há novamente aí um problema não resolvido. O anzol de 3 pontas, que Dorne provavelmente associaria ao ensinamento ou ao conceito da Trindade, está num dos lados, mas não é aí que se acha Cristo, pois ele trouxe a espada. Portanto, apesar de ser o Deus do amor e da redenção, num outro sentido, ele está cortando fora uma parte da humanidade,
que segue então o caminho errado que leva para o inferno. Todo esse ensinamento, se você o examina com mais cuidado, é muito inconsistente. Se Dorne fosse honesto consigo mesmo, precisaria dizer que Cristo deveria realmente ter redimido a todos e restituído a coisa toda ao seu estado original. Mas Dorne conhece o bastante a respeito do mundo para saber que isso não aconteceu. E assim, Cristo, de repente, é transformado naquele que traz a espada e que separa novamente os opostos, em vez de uni-los. E sua relação com o anzol de 3 pontas permanece completamente obscura. Isso poderia aborrecer se encarado sob a ótica psicológica que temos hoje. Naquilo que Dorne diz aqui, há uma espécie de filosofia em processo de mudança, com uma ligeira desonestidade inconsciente. Mas, se vocês se lembrarem de que ele viveu na segunda metade do século XVI e que apenas posteriormente surgiu a Contra-Reforma e a Idade da Ciência, e a separação entre religião e ciência, então, ao contrário, deve-se admitir que na sua intuição ele chegou surpreendentemente perto da ideia da união dos opostos. E se ele dava naturalmente maior ênfase ao ensinamento oficial cristão, e se ficava embaraçado na divisão e no dualismo dessa religião, não podemos censurá-lo, mas sim observar o quanto ele avançou do outro lado. Chegamos então a uma passagem muito interessante na qual o amor filosófico dá uma instrução, que é na verdade uma primeira tentativa de teoria sociológica. Amor filosófico. O homem então deixou o caminho da verdade e desnudou-se e afligiu-se com suas preocupações diárias. Inicialmente, tornou-se um camponês e assim providenciava seu alimento e vivia de seu próprio trabalho. A seguir surgiram os ofícios, mas com eles veio também a desigualdade entre os artesãos e os camponeses, com os primeiros se tornando mais ricos e mais favorecidos que os últimos em alguns países. Em virtude dessa desigualdade sociológica, surgiram desconfianças e disputas. As pessoas começaram a construir palácios e a fazer guerras. Tudo ficou instável e desordenado. Podemos reconhecer aqui os germes da teoria sociológica que acabou evoluindo até o marxismo. A ideia de que o capitalismo é a raiz de todos os males do mundo. Podemos então perceber aqui até mesmo algo que já foi reconhecido há muito tempo, que as teorias de Marx e Engels são uma continuação de certas teorias sociológicas que já existiam no cristianismo. O amor filosófico então prossegue em seus comentários sobre o caminho do erro. Ao atingir 21 anos de idade, a maioria das pessoas chega à encruzilhada dos caminhos e tem de optar entre o anzol pelo qual são atraídos ao Senhor e o seguir seu próprio caminho. Muitos, porém, rastejam sob o anzol, ou nem mesmo o percebem. Os outros abrem passagem para adiante e seguem pelo caminho do erro e simplesmente se lançam numa vida mundana. Então, alguns fracassam, caem na pobreza e, por esse motivo, às vezes retornam à razão. A maior parte, entretanto, constrói uma grande fábrica no caminho da esquerda. Um grande edifício sob uma direção única, ordenado e comandado pelo trabalho. Há até mesmo uma livraria e uma oficina de artesãos. Foi nessa época que começaram a surgir os jornais, e com eles uma procura incansável por novidades e por notícias sensacionais. Depois disso, as pessoas chegam mesmo a perder sua disposição de trabalho, até que, sobre a ponte da doença, elas entram num novo estágio. Se o seu objetivo na vida é apenas trabalhar e ganhar dinheiro, você acabará adoecendo. Sofrerá um infarto do coração, por exemplo, e então, ao atravessar a ponte da doença, você entra num novo domínio real e numa segunda atração do Senhor. Pois esse Deus permite que tais pessoas adoeçam, mas, como antes,
elas tentam novamente curar a si próprias com o que sabem e correm a um hotel à esquerda. E que é a sede da medicina, com farmacêuticos, cirurgiões e médicos, e toda a profissão médica, tal como num sanatório ou numa clínica moderna, e quando de novo recuperam a saúde, tornam-se muito pobres, porque os médicos já eram ladrões naquela época, e não somente hoje. E atingem assim a próxima ponte, que é a da velhice, ainda ignorando a atração do Senhor. E apenas uns poucos que se acham nessa estrada conseguem retornar para o caminho certo. E então chegam as misérias da velhice, até que eles atingem o último hotel, o hotel da morte. E lá são recebidos por um anfitrião muito mais severo, que os mata com a seta da morte, que separa o corpo da alma. Penso que esse texto necessita de comentários. É compreensível por si só, mas é interessante notar que já naquela época, e aqui Dorne tem a mesma atitude que Paracelso, havia uma estrita rejeição da medicina puramente física e materialista, e uma consciência de que pelo menos parte dos problemas da doença e da velhice são psicológicos. A seguir, o amor filosófico segue instruindo ânima e espíritos. O corpo, enquanto isso, está saboreando uma deliciosa refeição em outra sala. Novamente, vocês têm aqui uma coisa decente, pois nos textos medievais de meditação, o corpo é sempre torturado, mortificado e tão maltratado quanto possível, e além disso, completamente tratado como inimigo. Aqui ele é tratado não propriamente como inimigo, mas sim como um pobre camarada que não compreende e recebe uma boa refeição em outra sala. Ele não é simplesmente mortificado ou rejeitado, ao passo que em tratados medievais como Diligendo Deo, ou nos escritos de São João da Cruz, etc., há uma tremenda diferença no tratamento do corpo. Vocês ouviram anteriormente que a espada do anjo e da primeira atração foi suspensa numa árvore na margem do rio, e que esta espada nada mais é que o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, Cristo. Ele atrai com amor manifesto, não repreendendo com alegorias aqueles que passam por ele, mas os atraindo como um ímã atrai o ferro, bastando para isso que as impurezas e as ervas daninhas do mundo não interfiram. Aqueles que admiram este rio, o rio do amor divino, e o amor que há nele e que se deixam atrair, são trazidos para cá. Como vocês, por exemplo, e os servos da verdade os aceitam, como ouvirão. Mas antes que isso aconteça, vamos comer alguma coisa. E então vamos agradecer a Deus por vocês terem vindo para cá. Segue-se então outra prece. Vamos beber deste poço, e depois que tiverem bebido do poço do amor, vocês não mais deverão ser chamados de ânimos ou espíritos e ânima. E vocês não mais deverão ser dois seres, mas uma única mens. Este é, pois, o momento em que tem lugar a unificação. Então, fortificado dessa maneira, você poderá resistir ao corpo hostil. De repente, o corpo surge de novo como aparentemente hostil. E então você deve lutar contra ele até que ele tenha completado efetivamente seu curso natural e que a mens seja separada dele. Mais tarde, porém, acontecerá que ele, o corpo, também será purificado e novamente reunido com você num mistério divino. Mas a maneira como você lutará contra o corpo, ou o que deve ser essa luta, você saberá apenas mais tarde, quando tiver atingido o 4º grau do caminho filosófico, que é a frequência ou a repetição. Eu o acompanharei agora um pouco mais e também descreverei o caminho seguinte. Com a ajuda da frequência ou repetição, você chegará ao castelo da sabedoria,
onde terá alimento ainda melhor do que o que teve aqui. Pois aqui eu lhe dei apenas leite, uma vez que você é ainda uma criança. Esta é, como sabem, uma alusão a São Paulo. Até mesmo para os recém-nascidos eu os alimentei com leite. O vinho da instrução espiritual mais elevada chegará mais tarde. Ali a virtude lhe ensinará os frutos do amor. Posteriormente chegará ao 6º grau da eficiência ou efetividade, que só pode ser alcançado por meio da virtude. E a seguir vem o 7º grau, os assim chamados milagres, em que até mesmo os martírios do mundo tornar-se-ão um prazer para você. Daí em diante, será o próprio Deus que o guiará, e todas as outras companhias o deixarão. Aparentemente, depois disso, o amor filosófico volta para o corpo, que tinha terminado sua refeição. Corpo. Ri. É literalmente H-I em latim. Ele não é americano de qualquer maneira, não. Mas é isto o que ele diz. Que companheira engraçada você tem. Ele vê o amor filosófico. E onde está a minha ânima? Estou aqui. O que deseja? Diz a mens. Eu não consigo vê-lo. Finalmente você admite que está cego. Mas onde está o espírito? Não me vê? Estou bem na sua frente. Ah, bom Deus, 2 pessoas falando pela mesma boca. E por que não? Não se recorda do que eu lhe disse antes? Disse-lhe que com o tempo você teria de lutar apenas contra uma pessoa, em vez de ser 1 contra 2. O que ouço? Você usou magia sobre mim e sobre meu olho? Ah, eu nunca uso nenhuma magia. Longe de mim recorrer a isso. Mas nós bebemos juntos do poço do amor. E assim fomos reduzidos a um só. Agora você realmente não deveria se queixar de ter de lutar contra 2, pois nos tornamos completamente uma única mens. Bem, a palavra mens tem uma associação com muitas outras coisas, pois é o começo de diversas palavras. Mensa, a mesa, mensura, a medida, messimbusque, mensans, meses. Se você tivesse pelo menos aprendido a ter medida em sua mesa, e se pelo menos você estivesse sempre consciente do pequeno número de meses que tem para viver. Você diz coisas engraçadas. Você sabe muito bem que eu não posso viver sem comida. Sei disso tão bem quanto você. Mas você deveria saber que nem só de pão vive o homem. De que você se alimenta, então? Ainda não ouvi fazê-lo. Novamente, você demonstra sua cegueira. De que maneira? Vivo de cada palavra que sai da boca do Senhor. Eu também quero viver dessa maneira. Você terá permissão para fazê-lo mais tarde, mas só depois de morto. Ah, você é realmente cruel. Não, eu estou prometendo algo muito agradável. Você quer me dizer que a morte é agradável? Sim, para aqueles que compreendem o que ela significa. Então, por favor, descreva a morte para mim, pois todos a temem bastante. Muito bem. Mas só você teme a morte. Você não a teme? Nem um pouquinho. Com toda a sua sabedoria,
Você nada mais é que terrivelmente louco. Não. Você é que é louco. Bem, eu sei que todos odeiam a morte. É, de fato. Né? Então fale para que eu possa compreendê-lo. Bem, eu vou explicar a coisa com realismo, para que você possa entendê-la. A mens do homem é imortal e, portanto, não teme a morte e com coragem pode superá-la. O corpo, entretanto, está sujeito à morte e é por isso que ele a teme. Mas como você sabe que a mens não morre com o corpo? Eu sei que tudo o que nasceu da morte é mortal, mas o que nasceu da vida não pode morrer. E também aquilo que está entre a vida e a morte, ou seja, a ânima, será salva para a vida. Você fala de modo totalmente obscuro. Não, de modo totalmente claro. Bom, então o que é a vida? É a ânima do corpo. Você se recorda de que a ânima é o princípio da vida do corpo? O que é então a morte? O final da vida. Bem, eu não fiquei mais sábio do que já era. E eu também não fiquei. Agora, a partir desse ponto de vista, se encararmos isso criticamente, como imaginação ativa, Dorne, ou sua personagem, não conseguiu atingir uma possibilidade de unificação. Vejam, o corpo está, na verdade, muito desejoso de colaborar, e em determinado momento, quando os dois se tornam um, dizem que agora eles se chamam mens, em vez de lutar ou de admitir opiniões tolas contra a mens, ele começa a fazer associações e afirma: mens, isto me lembra diversas palavras, por exemplo, mensa, a mesa, mensura, a medida, e mensibusque, meses. Ora, se tomássemos isso como imaginação ativa, essa associação muito inteligente deveria ser aceita. A propósito, trata-se de uma associação etimologicamente correta, pois todas essas palavras realmente têm origem na mesma raiz, e nisso o corpo demonstra uma notável sabedoria. Em primeiro lugar, ele demonstra conhecer bastante a respeito da etimologia das palavras, e também toca num problema essencial. Mas, em vez de prosseguir na mesma linha e dizer para o corpo, sim, está certo, mensa, mensis, mensura, quais são suas associações seguintes? A mente fica de mau humor e diz, se pelo menos você tivesse posto alguma medida em sua mesa, isto é, na sua atividade de comer, e se pelo menos você se lembrasse de que tem apenas alguns meses para viver. E a seguir vem a discussão sobre a morte, etc. Notem que aqui a mens ainda é uma espécie de propagandista emocional, e eu diria que tem início até mesmo uma certa hostilidade. O corpo não é hostil. Ele está começando a tentar entender as coisas. E se tentarmos traduzir esse ponto crucial da discussão para a nossa linguagem psicológica, veremos que importante oportunidade a mens deixou de aproveitar. Se examinarmos o que se escreveu sobre a vida religiosa das sociedades primitivas, parece muito provável, ou pelo menos esta era a opinião de Jung, da qual compartilho e a qual penso eu com o tempo poderá vir a ser facilmente comprovada, que nas populações mais primitivas que ainda existem, a religião consiste principalmente em certos rituais que têm, em grande medida, estatuto físico. Totens, refeições, danças e outras atividades, gestos de oração e assim por diante. Disto, o homem provavelmente nunca se deu conta, pois os rituais são executados exatamente da mesma forma como os dos animais. Estudando o comportamento dos animais,
Sabemos agora que muitos de seus padrões de comportamento não servem, ou não se pode provar que sirvam, a nenhum objetivo utilitário imediato, tal como o da propagação da espécie, ou da alimentação, ou da sobrevivência, etc. Adolf Portman explica esses rituais, como os chamam atualmente os zoológicos, dizendo que são rituais que expressam o significado da existência do animal. Excetuando-os, o animal manifesta seu próprio ser, executando-os. Executando-os, o animal manifesta seu próprio ser, ou, poder-se-ia dizer, expressa o significado de sua existência sobre a Terra. E até mesmo o mais cético dos zoólogos não consegue descobrir neles qualquer outro propósito prático. Se impedimos os animais de executar esses rituais, eles adoecem e sua vitalidade diminui, de modo que temos que presumir que até mesmo nesse nível há a necessidade de expressar, usemos a expressão de Portman, o significado da própria existência, sem qualquer outra finalidade prática. E é mais do que provável que os rituais mais arcaicos e mais originais do homem fossem de natureza semelhante. Essa é também a razão pela qual, e esse é o grande quebra-cabeça para os modernos etnólogos, muito embora para mim pareça bastante óbvio e, na verdade, nada intrigante, quanto mais retrocedemos na história da religião, menos conseguimos fazer distinção entre jogos, brincadeiras e rituais. Se examinarem a história dos jogos e brincadeiras como os que existem ainda hoje em sociedades primitivas, por exemplo, o jogo de dados ou o jogo de argolas, espeta-se uma vareta no chão e atira-se argolas sobre ela, e todos os outros jogos de grupo e jogos de bola, constatarão que eles são executados como um ritual e, ao mesmo tempo, como um jogo. Em certa literatura atual, trava-se uma grande discussão para se saber como isso é possível. Os investigadores mais razoáveis dizem que não se pode fazer uma distinção entre as duas coisas. Em outras palavras, quando o homem não está ocupado em fazer amor, caçar, comer e dormir, e se ainda lhe restou alguma energia, então, usemos a expressão zoológica, ele se dispõe a fazer coisas que para ele expressam o significado de sua existência. E tais coisas são, em geral, jogos rituais ou rituais lúdicos. E de acordo com o material que tenho examinado, 90% deles, ou até mesmo todos, agrupam-se em torno do que chamaríamos hoje de simbolismo do self. Há, em geral, uma estrutura de mandala envolvida em algum aspecto do jogo. Anéis tende a acertar um centro, ou você tem uma cavidade em forma de bacia dentro da qual tenta tirar pedrinhas, e você acerta ou erra o alvo. Os padrões de todos esses jogos ritualísticos são, em grau maior ou menor, padrões de mandala, e até mesmo os implementos usados, como por exemplo os dados, têm geralmente uma estrutura mandálica. E o mesmo acontece em todo o mundo, nos jogos primitivos da América do Norte e da Índia, nos velhos jogos chineses, nos jogos dos aborígenes australianos, etc. Esses jogos, ou performances rituais, são, portanto, os aspectos mais antigos da vida religiosa do homem que podemos rastrear historicamente e se encaixam muito bem com as informações que a zoologia está nos fornecendo, pois as duas coisas confluem. Os animais, até certo ponto, também possuem jogos rituais, mas no homem eles são muito mais desenvolvidos. Portanto, pode-se dizer que no estado de coisas original, que pode ser comprovado historicamente, não há diferença entre impulso instintivo e religião. A religião e a vida física instintiva do homem são indivisas. E se aplicarmos isso ao nosso texto, teremos o fato de que a luta entre a mens e o corpo existia na forma original, pois eles formavam uma unidade completa. Como diz Jung, a vida instintiva, num nível primitivo, não é nada simples. Não se deve pensar, quando se usa a palavra instinto,
que se trata de uma espécie de impulso físico simples. Pelo contrário, ele se revela um complicado sistema de organização de casamentos, de jogos organizados e assim por diante. Há sempre, nas mais primitivas atividades religiosas instintivas do homem, uma organização muito estrita envolvida, muito mais estrita que a dos modernos sistemas de lei. A quebra de um tabu numa sociedade primitiva acarreta uma punição muito mais drástica do que qualquer das punições que temos em nossa sociedade moderna. E muitas pessoas, se não forem punidas pela tribo por violar um tabu, adoecem ou morrem porque dentro de si mesmas elas sentem que falharam no significado global de sua vida ao ignorar um tabu tribal. Dessa maneira, pode-se perceber que a ordem espiritual que associamos ao ensinamento religioso e à atividade instintiva estão em completa harmonia, mas repetidas vezes na história da humanidade e nas histórias das religiões, essa unidade original ou esse funcionamento harmonioso do significado e do padrão de ordem com o impulso físico instintivo é rompido. E é apenas então que, como assinala Jung, ocorre uma divisão e o ensinamento religioso passa a se tornar hostil e venenoso à impulsividade física instintiva. Tais divisões, como a que encontramos no texto de Dorn, e que se repetem com uma frequência impressionante ao longo de toda a história da religião cristã, já ocorreram antes, em muitas outras religiões, e foram provavelmente ocasionadas pelo próprio inconsciente, com o propósito de aumentar a consciência. Sabemos que, em última análise, todos os conflitos do homem não são criados apenas pela sua, digamos, atitude consciente errônea, mas sim pelo próprio inconsciente, que almeja com isso reunir os opostos num nível mais elevado. Portanto, tal situação em que alguma doutrina, ou ensinamento ou tradição religiosa é venenosa e destrutiva relativamente à instintividade física do homem, não deve ser vista apenas como uma catástrofe ou como um desvio do padrão original, mas também, em igual medida, como um dispositivo de que lança mão à psique inconsciente para gerar um maior grau de consciência. Entretanto, se isso for longe demais, a pessoa acaba numa situação de divisão e numa tal tensão entre opostos que perde completamente seu equilíbrio interno e até mesmo sua capacidade de sobrevivência. Em tais casos, quando o inconsciente, por assim dizer, criou a divisão, ele posteriormente também produz símbolos que se destinam a estabelecer a reconciliação. O símbolo que aparece com mais frequência nessas ocasiões é a de um grande ser que cura, uma figura de homem-deus ou uma figura de salvador, que mais uma vez une os opostos, supera a divisão e instaura uma nova ordem de coisas na qual a instintividade física do homem, suas raízes originais, por assim dizer, e seu inconsciente reúnem-se novamente numa vívida cooperação, passando a conviver com uma nova visão ou com uma nova ordem das coisas. Originalmente, portanto, e Dorn chega a reconhecer isso mais tarde, pode-se dizer que ninguém é menos voraz, menos ganancioso, menos desequilibrado, etc., do que os animais e os homens primitivos. O instinto, em sua forma original, transporta em si mesmo a sua própria medida. Os animais muito raramente comem em excesso. Talvez os cães o façam e depois vomitem, mas isso geralmente ocorre porque eles já ingressaram nas áreas perturbadas do homem. O homem interferiu em seus hábitos alimentares, em seus ritmos e em seus horários de alimentação. Portanto, não tomem os animais domésticos como exemplo. Eles foram todos arruinados pela nossa influência. Mas os animais que vivem em plena natureza nunca cometem excessos. Nem com sexo, nem com comida, nem com coisa alguma. Pois seus padrões de comportamento sempre impõem a medida adequada e o momento exato de parar. O momento de começar e o momento de parar estão ambos incorporados em seu sistema comportamental. E é por isso que Jung sempre dizia que os animais são muito mais piedosos e religiosos do que o homem, pois eles realmente obedecem à sua ordem interior
e seguem à risca o significado daquilo que lhes é destinado ser, nunca indo além disso. Apenas o homem é capaz de ultrapassar esse limite em tão grande medida. Agora vejam, o corpo diz algo muito interessante no texto de Dorne. Mens, mente, associado a mensa, mesa, mensura, medida, e mensis, mês, menses, meses, em latim. Desse modo, ele tem de repente uma verdadeira intuição e diz: somos parentes. Você é a mens. Significa aquele que quer se concentrar na ordem espiritual. Mas eu estou interessado na vida terrena, aqui nesta terra, comendo e coisas desse tipo. Existe mens nisto também. Se ao corpus tivesse sido permitido falar mais um pouco, eles poderiam ter se dado as mãos e concordado em que, basicamente, estavam seguindo a mesma linha. O corpo deveria escutar sua própria mensura da mensa. E isso é exatamente o que a mens deseja. E não haveria necessidade de conflito. Mas a mens, tendo seus preconceitos emocionais, diz simplesmente: você não deveria ter comido daquele jeito. Você deveria se lembrar de que logo vai morrer. E dispara um sermão emocional sobre o pobre corpo. Portanto, deve-se ler o texto com muito cuidado. Se você fizer isso e se lembrar sempre de ouvir o que diz o corpo, compreenderá que teria havido uma possibilidade de união, mas a mens, apenas para intimidar o corpo, recorre à ameaça da morte e, naturalmente, ele não gosta disto. Mesmo assim, entretanto, o corpo se mostra, de certa forma, bastante compreensivo, ou realmente desejoso de compreender, pois faz a pergunta: bem, diga-me, o que é a morte? E vão surgindo então frases convencionais do tipo: você vem da morte e, portanto, retornará à morte. Ou a ânima está nessa posição intermediária, mas será salva na eternidade. E você, o corpo, realmente teme a morte. Então o pobre corpo diz: bem, eu não fiquei mais sábio do que já era. Assim, a despeito de sua tentativa de compreender, ele não consegue lidar com o que a mens tem em mente. Como vocês verão mais tarde, a coisa não é assim tão má quanto parece a esta altura da conversa, pois aqui tem-se a impressão de que eles se acusam mutuamente de serem loucos e não podem se unir. Mens continua então a tentar explicar um pouco sobre a morte. Mens. Ouça. Aquilo que você chama de morte é para mim o início da vida eterna. E não consigo imaginar nada mais agradável. Mas você odeia a morte, pois ela o afastará dos prazeres mundanos. Você deveria saber que entre os prazeres mundanos e o prazer eterno, a relação é a mesma que existe entre o fel e o mel. Mas você mesmo sabe que todo prazer, a menos com isso, está querendo dizer prazer sem medida, prazer desmensurado. Luxúria é uma palavra negativa, em latim seria voluptas, que significa, como sabem, comer demais ou fazer as coisas com exagero. Então, mas você mesmo sabe que todo prazer acaba em náusea. E após a náusea acontecem coisas ainda piores: a doença e, por fim, a morte. Quando você come, sempre quer mais e nunca para de querer mais. E com a bebida é a mesma coisa. E a despeito disso, você teme a morte. No entanto, é você que prepara a sua morte, corpo insaciável. Aquele que não consegue se proteger do que é ruim para ele e que teme aquilo que ele mesmo é o corpo humano, que não vive em harmonia da mens. Vejam, a mens alega ter a medida certa. E ele é mais infeliz do que qualquer animal,
Chegamos agora ao ponto a que me referi anteriormente. Pois os animais desejam apenas o que é absolutamente necessário para eles. De maneira secreta, a mens retorna ao que o corpo quis dizer. Ela agora aceitou realmente essa sabedoria e está ciente de que, para os animais, não há tal problema, e que se o corpo humano, uma vez que é um animal, desse ouvidos à náusea interior e a outras reações, que são as reações que nos dão uma indicação da medida interior, então não haveria problemas. Assim, com um desvio, e apesar de fingir não concordar, a mens agora defende aquilo que o corpo antes visava, de modo que eles não estão, na verdade, tão afastados quanto parece. É somente o homem com sua razão que pode exagerar e até mesmo comer aquilo que o mata. Mas a seguir vem um longo sermão moralista contra a supervalorização dos prazeres do corpo. Ah, pobre corpo, você na verdade só teme a si mesmo, pois é de você que vem a morte através da cupidez. O que realmente acontece é que a mens acusa o corpo de estar errado não em si mesmo. Ela admite que o corpo está realmente ok em si mesmo, mas devido ao fato de ele ter essa cupidez desmesurada. De um ponto de vista moderno, diríamos que a cupidez exagerada é um problema psicológico e não tem nada a ver com o corpo, mas sim com a sombra. Desse modo, a mens projetou a sombra sobre o corpo e lhe transmitiu todos aqueles sermões. Mas se deixarmos isso de lado e tomarmos o corpo exatamente como ele é, a saber, um animal bastante razoável que tem suas próprias leis espirituais interiores para seguir, sem acusá-lo e sem dizer que esta insaciabilidade vem dele mesmo, então a discussão poderia ter ocorrido em outro nível. E a questão agora consistiria, isto sim, em indagar sobre a origem de tal cobiça desmesurada. De onde teria surgido essa tendência neurótica para exagerar na comida, na bebida, etc. Hoje reconheceríamos isso claramente como um problema psicológico e não culparíamos o corpo. Mas naquela época, como ainda não se dispunha do conceito de inconsciente, eles não poderiam compreendê-lo dessa maneira e por isso projetavam-no sobre o corpo. Então a mens continua a projetar, dizendo: veja agora quão inconsistente você é. Eu diria para a mens: você também é. Eles têm um problema de sombra, um problema não esclarecido, que simplesmente atiram um para o outro, cada um acusando o outro de inconsciência. Inconsistência. Cada um acusando o outro de inconsistência. A mens, no entanto, não é lógica em absoluto e escorrega no seu raciocínio dizendo: veja agora quão inconsistente você é. Você não consegue resistir a outras pessoas e nem a você mesmo. Por favor, seja agora tão razoável quanto possível, hein? E não hesite tanto, pois temos de correr para os jardins da frequência, ou seja, da repetição. E lá você ouvirá mais sobre isso. Chegamos então a uma curta passagem que é chamada de recapitulação do 4º capítulo do 3º grau do desenvolvimento interior. Vocês devem saber, irmãos, diz agora o autor, que se pode considerar tudo o que mencionei antes e tudo o que vou mencionar depois como dizendo respeito à preparação alquímica. Ele próprio, de repente, se assusta com a possibilidade de que alguém possa vir a interpretar erroneamente tudo isso, apenas como uma discussão interior de natureza moral, como uma espécie de problema moral, como alguém discutindo consigo mesmo sobre seus próprios impulsos, deixando de entender que o que diz é uma explanação sobre a verdade alquímica, sobre a verdadeira alquimia, a verdadeira química. O que eu disse a respeito das partes do homem, separando-as por meio da filosofia especulativa, pode, com igual pertinência, ser aplicado à separação de um elemento de todos os outros corpos.
Vejam que nesse estágio inicial da química, a maneira mais simples de separar as diferentes substâncias consistia em aquecê-las. Como sabem, cada diferente elemento começa a evaporar numa diferente temperatura. E assim, se vocês têm uma mistura de substâncias químicas e se começa o aquecimento, primeiro uma das substâncias se desprende e você pode precipitá-la. A seguir, é um outro que abandona a mistura e você pode precipitá-lo do mesmo modo. E assim por diante. Naquela época, era assim que eles frequentemente separavam os diferentes elementos químicos e as ligas. Amens diz aqui que com o calor pode-se separar diferentes substâncias. E é isso que estou fazendo neste diálogo. Estou realmente usando um fogo para separar todos os diferentes elementos. Portanto, não deve ser entendido como um sermão religioso moralista, semelhante a um texto de um santo medieval. Deve-se, isto sim, entendê-lo quimicamente. E se uma tal separação não for feita, então os alquimistas nunca encontrarão a medicina universal para a cura de todas as doenças. Não há uma só palavra em todo este livro que não se refira à arte da alquimia e à sua explicação. Assim, Dorne evita o preconceito, no qual o leitor poderia facilmente vir a ser apanhado de que ele está se referindo apenas a um conflito mental interior do homem, e não a um evento da natureza. Vejam como aqui, mais uma vez, o conceito de inconsciente coletivo, tal como Jung o concebeu, surge como um fator de salvação. Apenas graças a esse conceito podemos reconhecer objetivamente um conflito interior sem projetá-lo nem no corpo, nem no assunto. A mens é, mais ou menos, uma consciência egóica desenvolvida e bem intencionada, com convicção religiosa e autocontrole, tendo à sua disposição toda a sabedoria da tradição cristã, ao passo que o corpo carrega a projeção de toda uma série de coisas que chamaríamos hoje de inconsciente. Mas a ausência do conceito de inconsciente sempre acarreta um problema, pois o conflito ou está na mens, ou então há aquele tipo de ego que luta com alguém que quer fumar outro cigarro, ou então se trata de uma perturbação puramente química na natureza. Entre as pessoas no mundo moderno, 80% ainda pensa dessa maneira, pois ainda nem mesmo chegaram a perceber a importância do conceito de inconsciente. Elas ainda veem apenas um sujeito com conflitos pessoais, e a mens, naturalmente, acha-se na mesma posição. Sempre tem havido uma tendência para interpretar erroneamente os conflitos, seja num sentido materialista, a saber que o problema todo está no corpo, materialismo, e há um remédio físico para curá-lo, seja no sentido psicológico, com a implicação de que o problema reside simplesmente naquilo que o sujeito pensa de si mesmo e nas complicações que o ego mantém consigo mesmo e que cria para si mesmo. A ideia de que o conflito poderia estar num outro plano, isto é, na psique inconsciente, onde também está a cura, naturalmente não existe para essas pessoas. Vocês agora entenderão melhor por que Jung teve de retroceder para o século XVII, ficar aprisionado lá e, a partir de lá, captar e apreender o processo. Mas aqui Dorne afirma claramente, pois ele pouco a pouco o compreendeu, que não está falando apenas a respeito do conflito consciente, mas sobre algo muito mais. Um fator de cura, ou, como ele diria, um divino fator espiritual de cura na matéria ou na natureza. E é por isso que ele termina esse capítulo com esse pequeno epílogo e diz: não o entenda como um conflito moral, entenda-o como um procedimento alquímico. Dorne prossegue e dá uma explicação ainda melhor. O amor filosófico e a inimizade ocorrem no âmbito da parte material
exatamente como ocorrem nas partes do homem. A união dos dois só pode ser conseguida se, em primeiro lugar, a corrupção for removida antes da conjunctio, que é o motivo pelo qual se deve fazer a paz entre os inimigos, de modo que eles possam tornar-se amigos. Em todos os corpos imperfeitos, ele está se referindo aos metais que são encontrados na natureza, que ainda não alcançaram sua completa perfeição. Há, simultaneamente, um estado de amizade e de inimizade. Mas se o homem, com grande esforço e compreensão, remove a inimizade, então, como explicamos, eles atingem a perfeição ao se tornarem uma coisa só, o homem. Portanto, separem pelo fogo as partes impuras de cada corpo e as purifiquem. As partes puras não precisam disso. A seguir, misturem novamente o que foi purificado com o que é puro, e o que é pesado com o que é leve. E depois de terem sublimado o tudo, poderão tornar volátil o que é fixo e espiritual o que é físico. Até agora apenas mencionei as comparações com a alquimia física, mas agora temos de parar um pouco até que tenhamos novamente explicado o restante sob o ponto de vista da alquimia metafísica, como já ouviram antes. Como vem, ele assim procede. Começa com o ensinamento religioso, então desce até o problema tal como se apresenta no homem com seus conflitos, e a seguir aplica isto ao corpo e depois ao elemento geral na natureza. E aí ele diz que na natureza exterior, digamos num pedacinho de minério ou de madeira ou de pedra, há exatamente a mesma situação que no homem, isto é, um estado de tensão hostil, de inimizade por um lado e de certa dose de amor por outro. Ele se refere à repulsão e à afinidade num sentido físico. E também aí você tem de proceder removendo a repulsão e a inimizade entre todas as diferentes partes, de maneira tal que todas elas possam se unir. Sua associação com a história da alquimia seria a de que o ouro, agora efetivamente entendido como metal, é o estado perfeito de todo metal. Se você tem ferro, ou uma liga, ou cobre, isto nada mais é do que um metal ainda não completado, que se acha obstruído por substâncias que há nele e que lhe são inimigas. Portanto, se você realizar uma separatio superior e se remover o que obstrui o desenvolvimento interior desse metal, ele se transformará naturalmente em ouro. Esta era a teoria dos alquimistas, e ainda não estamos tão convencidos de que ela possa realmente ser aplicada nessa forma bruta, pelo menos não à matéria, embora se pudesse ser capaz de aplicá-la num nível diferente. Para nós, no entanto, é uma clara representação do que se descobre no inconsciente, que contém ao mesmo tempo tendências conflitantes e desintegradoras. Estas últimas, as desintegradoras, frequentemente resultam em psicose se o consciente e o inconsciente se chocam, pois isto significa que elas prevaleceram, e a pessoa então cai em todas aquelas partes que são hostis umas às outras, como ocorre, por exemplo, quando o psicótico ouve diferentes vozes que brigam umas com as outras. Por outro lado, também sabemos que o inconsciente contém tendências sintetizadoras ou integradoras, que emanam daquele centro regulador que Jung chama de self. O self é o centro de tendências integradoras dentro do inconsciente, e assim podemos dizer que, nesse sentido, ainda procedemos exatamente como os alquimistas. Tentamos remover a inimizade, não expulsando-a, mas forçando as pessoas a se entenderem com seus próprios conflitos, fazendo-as confrontarem-se com eles, em vez de simplesmente deixar a coisa acontecer no inconsciente, e dando apoio à tendência integradora do inconsciente. Por exemplo, se você tem sonhos que propõem uma solução, fazemos com que esses sonhos e suas tendências venham à consciência,
e encorajamos e favorecemos, por assim dizer, as tendências integradoras. Com muita frequência, nesse tipo de sonho, vê-se a inimizade dos elementos como animais lutando. Um pássaro e uma cobra lutam, como em muitos contos de fadas e mitos. Ou dois pássaros lutam, ou dois cães se atracam numa luta. A imagem de animais em luta refere-se sempre a um conflito dentro do próprio inconsciente, quando duas tendências instintivas dentro do inconsciente travam seus chifres. Se a consciência entra em ação, então o conflito se altera. A mesma coisa acontece nos contos de fadas, em que o herói encontra animais em luta e os pacifica, e então eles lhe oferecem presentes. Um deles lhe dá uma pena de águia e diz: sempre que me chamar, eu o ajudarei. Enquanto o outro lhe dá um pelo de sua cauda e diz: sempre que precisar, basta pegar este pelo e queimá-lo e eu virei em sua ajuda. Este é um tema que aparece em inúmeros mitos e contos de fadas. Neles também aparece a inimizade de diversos elementos dentro do inconsciente, a qual, graças à interferência da consciência, pode ser resolvida por meio de um compromisso ou por tornar consciente o conflito. Isso limpa o caminho, de maneira que as tendências mais integradoras do self possam surgir e trabalhar pela integração e pela unificação da personalidade. Esses conflitos emanam parcialmente das influências ambientais e provavelmente também do fato de que, em nossa psique, herdamos tendências conflitantes de nossos antepassados. Em geral, nascemos com um certo número delas, e se nos descuidarmos, elas promovem sua guerra dentro de nós, lutam entre si em nossas costas, e assim distraem e enfraquecem a personalidade consciente. Há, portanto, uma completa analogia com o que Dorne tenta descrever. Devo agora advertir o leitor de que ele precisa fazer certas distinções, de modo a não ficar confuso e de maneira a não começar, por causa disso, a duvidar da coisa toda. Se menciono coisas sem alma, estou me referindo aos reinos mineral e vegetal, ou seja, aos reinos das plantas, das pedras e dos metais que há na terra. Essas coisas, no entanto, também possuem sua alma mineral e vegetativa. Assim, ele está convencido de que até mesmo o que nós grosseiramente chamamos de matéria inanimada possui uma espécie de psique própria, embora de qualidade diferente da psique do homem. E se falo, portanto, de corpos inanimados, ninguém deve pensar que quero ir contra os alquimistas que acreditam que tudo na natureza tem um espírito, uma alma e um corpo. Penso que isso está evidente. Ele rejeita a ideia de corpos inanimados e, mesmo que se refira a eles dessa maneira, o faz de forma coloquial. Ele está convencido de que não existe matéria morta ou inanimada, pois até mesmo essa possui uma espécie de alma. Até mesmo o menos razoável dos animais tem uma alma. Mas com isso não estou me referindo a uma parte racional. Diríamos uma consciência egóica mais condensada. Mas sim que ele possui uma alma sensitiva. Sensitiva significa, nesse contexto, ser capaz de sentir, de ter afeições e sentimentos. Alguns behavioristas ainda pensam de forma cartesiana que os animais são puros autômatos físicos. Porém, mais e mais, certas escolas estão chegando à conclusão de que os animais possuem, na verdade, os primórdios rudimentares de todas aquelas qualidades psíquicas que nós mesmos possuímos, embora talvez não tão desenvolvidas, e que os mamíferos mais evoluídos têm reações e sentimentos muito semelhantes aos nossos. Eis porque Konrad Lorenz diz, em tom de brincadeira, que os animais são pessoas sensíveis. Quem quer que os conheça concordaria com isso. E Dorne parece ter uma ideia semelhante. É necessário compreender o que expliquei anteriormente, que é uma dupla separação racional. Racional, ratio, ter a visão correta das coisas.
Uma é a separação voluntária que discuti antes, e outra é a separação natural, que não pertence à alquimia. Ele se refere à morte natural. Na morte, a mesma coisa acontece, mas isto não pertence à alquimia, é apenas um acontecimento. Mas a separação da alma perceptiva e do assim chamado corpo inanimado é também dupla, pois mais uma vez, uma é natural e a outra é artificial, e novamente apenas a última pertence à alquimia. A separação voluntária acontece num estado no qual todas as partes são preservadas, o que não ocorre na separação natural. Na morte, o corpo é destruído. Mas, se eu antecipar a experiência da morte, como faço aqui, nesse procedimento alquímico, então o corpo é preservado e separado, deixado de lado e preservado, e eu posso utilizá-lo novamente, mais tarde. Mas se essa mesma separação acontece por meio do corpo, não se pode utilizá-lo novamente. Está destruído. É isto que ele quer dizer quando afirma que a separação voluntária tem a vantagem, pois por intermédio dela, todas as partes são preservadas. O instrumento da separação voluntária é o espírito e o sopro da vida. E o instrumento da separação natural é a morte. E o instrumento da separação artificial, isto é, na retorta, é o fogo. Mas eu não objetaria se alguém aplicasse a ambas a alquimia das rationalia. Por esse termo, ele se refere ao que descreveu anteriormente no diálogo, com a sensação efetiva, e o assim chamado corpo inanimado. Isso soa muito estranho, pois ele sempre se refere a elas como duas, mas diz que não objetaria se alguém as entendesse como uma única. Em outras palavras, ele simplesmente não é capaz de lançar mão do que se poderia chamar de linguagem unitária, e é, portanto, sempre forçado a falar sobre as assim chamadas coisas externas na retorta ou no metal, e a respeito dos assim chamados fatos psíquicos inconscientes ou interiores, que ele denomina rationalia. Mas ele afirma não objetar se você realmente as compreender como uma única coisa. Dorne se defronta com uma dificuldade que ainda temos na psicologia moderna. O físico e professor Pauli sempre dizia, abre aspas, deveríamos agora procurar encontrar uma linguagem neutra ou unitária, na qual todos os conceitos que usamos sejam aplicáveis tanto à matéria como ao inconsciente, de maneira a superar essa visão errônea de que a psique inconsciente e a matéria são duas coisas. Fecha aspas. Ainda não possuímos essa linguagem unitária, nem mesmo em pequena medida. E Dorne a possuía menos ainda. Por isso, ele era forçado a falar de maneira dupla, enquanto ao mesmo tempo nos afirma continuamente que, de alguma forma, ela deve ser entendida como uma só. Ele não consegue superar isso, pois é obstruído pela linguagem de seu tempo. Mas aqui ele diz, não quero dar a impressão de ter deixado de lado a alquimia natural. Quem quer que leia essa discussão extremamente moral e ética poderia dizer, bom, esse é um problema moral e teológico. O que isso tem a ver com a alquimia natural? Referindo-se ao que acontece na retorta. Mas Dorne afirma, não quero dar essa impressão. E Dorne prossegue. Deve-se entender a coisa da maneira correta e, portanto, começarei agora pela separatio. Vocês sabem que o homem vive apenas durante certo tempo, após o qual, de acordo com a natureza, ele se dissolve em espírito, alma e corpo. E o corpo se dissolve em putrefação na morte. Então o fogo natural do corpo, o calor do corpo, cessa. E o humor radicalis, a unidade radical básica do corpo, para de fluir. Então o espírito e a alma deixam o corpo. O corpo é colocado na terra e, por intermédio do processo de putrefação, desintegra-se em suas partes elementares,
cada uma delas retornando ao seu elemento. A terra devora as partes terrenas do corpo, a água o líquido e assim por diante. Espírito e alma, entretanto, voltam às suas origens, mas não deveriam permanecer separadas de seu corpo para sempre. E são, portanto, reunidos a ele mais tarde, numa melhor composição, graças a um artifício divino, de tal modo que, mais tarde, não poderão ser separados. E o valor mais alto da união reside no fato de que eles se tornam uma inseparável fusão conjunta de todas as partes, numa única. Dorne descreve aqui a ideia do corpo de glória, ou da ressurreição física após a morte, tal como é ensinada no cristianismo. Para ele, a morte natural é interpretada como uma separação temporária durante a qual o corpo se desintegra e as outras duas partes se separam. Então, Deus é o grande alquimista, que mais tarde, por meio de um artifício divino, os reúne. Ele, de alguma forma, faz o corpo ressuscitar. E então, nessa segunda união de corpo, mente e alma, eles realmente se tornam uma coisa completamente una. Se vocês se lembram do que eu lhes disse na primeira palestra, ou seja, que uma das raízes da preocupação alquímica adivinha do empenho dos egípcios em criar um corpo eterno, e que uma enorme quantidade de procedimentos químicos e alquímicos são verdadeiras continuações das tentativas químicas dos egípcios para mumificar o corpo, e assim criar um corpo eterno como uma meta para a continuação pós-morte do espírito e da alma, perceberão o quanto esse arquétipo vai direto ao ponto. Agora, Dorne toma o ensinamento cristão do corpo de glória exatamente da mesma forma que o fizeram os egípcios, para quem o que hoje chamaríamos de corpo de glória era a múmia verdadeira, que consistia num corpo quimicamente modificado, ao passo que para os cristãos é a de que é Deus que produz esse milagre. Vocês provavelmente já devem ter visto essas gravuras medievais em que todos aqueles esqueletos, já meio desintegrados, saem de seus túmulos quando o anjo faz soar a última trombeta. E então surgem todas aquelas terríveis dúvidas, como, por exemplo, a de saber se você será tão feio quanto era na terra, ou então, se você, tendo uma perna de pau, terá novamente uma perna de pau. Portanto, esse problema do corpo de glória tem sido sempre um grande obstáculo para os crentes. E ainda hoje, se perguntarmos a um pároco como isso acontecerá, ele provavelmente dirá que ninguém pode ter muitas fantasias a respeito. Mas Dorne, naturalmente sendo um cristão absolutamente crente, está convencido disso. E agora estamos no caminho certo, pois se Deus pode fazer isso, então o alquimista, se puder entrar em contato com o espírito criativo de Deus, também poderá fazê-lo. E poderia fazê-lo até mesmo durante a vida. Naturalmente, ele não pode fazê-lo apenas com a sua própria estupidez. Porém, se por meio da meditação ele puder entrar em contato com Deus, e Deus traz no bolso o segredo de como criar um corpo eterno, então Deus pode lhe transmitir o seu segredo alquímico. E assim é possível ainda durante a vida, graças a esforços psicológicos, criar dentro de si mesmo um corpo imortal ou glorificado antes da morte natural. Este é todo o opus. E aqui Dorne, juntamente com muitos outros alquimistas, chega a um ponto de vista que é completamente familiar ao Oriente. Se vocês pensarem na ideia de criar o corpo de diamante graças a certos exercícios de yoga, sobre os quais já estão cientes se leram O Segredo da Flor de Ouro, que é uma espécie de texto de meditação de yoga chinesa, verificarão que o objetivo é o de criar no corpo mortal uma espécie de corpo sutil, a morada da alma e do espírito, após a morte. Então, quando a desintegração tiver lugar,
o corpo efetivamente moribundo desprende-se como uma casca e dele sai o corpo imortal glorificado que já fora interiormente criado por meio da meditação e do esforço psicológico. Desse modo, uma ideia que é completamente familiar ao Oriente ocorre no Ocidente praticamente apenas na alquimia, pois os alquimistas estavam preocupados o suficiente com o corpo e com o problema do corpo de glória. Caros ouvintes, eu deixo aqui como sugestão, tomo essa liberdade de dar como sugestão, sugerir. É uma sugestão e, portanto, eu sugiro que, caso queiram saber mais, não é só a alquimia que fala sobre isso. Busquem a Fraternidade Rosa Cruz e ela fala sobre o corpo-alma. Caso queiram a sério buscar exercícios que são válidos aqui no Ocidente, para tudo isso que aqui é falado, e de maneira muito mais atualizada e contundente, Fraternidade Rosa Cruz, sob o nome de Max Heindel. Corpo-alma. Eis um bom caminho para os que buscam sinceramente.